Agora, um filme mexicano, muito louco também. Tempo Compartilhado. Isso aqui para a gente discutir o chamado capitalismo pentecostal. Tá? Esse filme é muito interessante para isso, um conceito do Arthur Crocker, desse cientista político canadense, capitalismo pentecostal. A gente sabe que lendo Karl Marx, vamos voltar aqui ao velho Karl Marx, Deus não morreu. Muito se fala que o capitalismo é materialista, não pensa em Deus, só em dinheiro, mas Karl Marx pensava o contrário. Ele achava que Deus, não é que Deus morreu, ele baixou na Terra na forma de dinheiro e capital. No fetichismo, em suma, fetichismo da mercadoria. Tá? Por isso, ele começa a estudar o processo de produção do capitalismo e todo o esforço do coitado do Karl Marx, o esforço dele em desvendar o fetichismo da mercadoria tal, é uma coisa que hoje é explícito. Hoje não precisa mais tanto esforço para você explicitar essa realidade, que há um componente religioso forte por trás do capitalismo, tá? Que mercado, dinheiro e capital ganham vida própria e dominam o homem como seres, como deidades, como seres divinos, tá? Então, essa nova religião, ela seria racionalizada através da ciência econômica, que tanto Karl Marx se esforçou em desmontar ideologicamente, em desmontar a racionalidade econômica, que na verdade se esconde o fetichismo. Então, isso, e por muito tempo a economia, a ciência econômica escondeu essa fachada religiosa, até surgir aquilo que o Arthur Crocker chama de American Way of Management. É uma estranha mistura que começa a ocorrer nos Estados Unidos entre messianismo e puritanismo luterano. Aquilo que o Crocker chamava de capitalismo pentecostal. Então, transformar o mundo corporativo, a administração capitalista, em muitos aspectos, em seita, tá? Culto, com uma mística para envolver funcionários e trabalhadores, que de repente são convertidos em colaboradores, submetidos a rituais de iniciação, como batismos, ganham missões, valores, visões da corporação. E CEOs que são inculcados para serem adorados. E chamam isso de vestir a camisa. Tá? Para quê? Para fazer parte da grande família. Então, tudo isso a gente pode definir como uma complexa teologia corporativa criada. O que eu acho irônico é isso. O Karl Marx escreveu o Capital, que vocês estão vendo aqui em cima de mim. Todo esforço teórico, conceitual, para hoje as coisas serem explícitas. O capitalismo espiritual, capitalismo religioso, explícito. Então, agora, o próximo passo disso, é aí que entra o filme Tempo Compartilhado, é o consumo que agora começa a se transformar em religião. Então, atualmente o marketing e a publicidade estão espiritualizando o consumo. Então, de repente, quando a gente não compra mais produtos, a gente agora compra experiências, atitudes, renovação, a gente compra até espiritualização. E aí entra no tema do filme, até um resort que vende pacotes turísticos vende uma experiência espiritual, religiosa, motivacional, tá? Então as coisas vão se encontrando. Estratégias motivacionais, coaches religiosas, seitas e cultos, tá? Acabam se encontrando. Então esse filme, Tempo Compartilhado, nos trata disso. É de 2018 esse filme mexicano, está disponível, pelo menos ele estava no Netflix, tá? Tem que ver se ainda está lá no Netflix disponível. Esse filme é de 2018, tá?
Então, traz esse tema que a gente está falando para a telona com muito humor negro e com traços de uma distopia de ficção científica. Tá? Qual é a história? O personagem principal é o Pedro, tá? Que é um marido que leva a sua família para um resort, que é um autoproclamado paraíso, o Everfields Resort International, que outrora era um hotel mexicano chamado Vista Mar, e foi comprada por uma rede norte-americana de hotéis. A história se passa no México. Tá? E aí a gente percebe que não é um mero passeio com a família. O Pedro está tentando reativar o casamento com a sua esposa Eva. Olha aí, outra Eva. Porque o casamento está em crise. Então leva lá os seus filhos. Então Pedro acaba convencendo, vamos lá, então eles vão até lá. Só que chegando lá, tem um problema de overbooking. Tá? Isso é típico. Por isso o título do filme Tempo Compartilhado. Então eles vão ter que, por um período, compartilhar o apartamento lá do hotel até a gerência resolver dar uma solução. Então eles vão com uma outra família. Tá? E essa família tem todos os perfis assim, estereotipados de turistas. Tá? Cafona, conformada, alienada. Eles estão sempre com sorrisos de autossatisfação kitsch. Tá? Então, o cliente prototípico figurado pela publicidade do resort, o Everfields Resort, né, comprado pela rede americana. Parece que essa família é o consumidor prototípico preconizado pela campanha promocional dessa rede norte-americana. E, paralelo a isso, a gente conhece o Pedro. Tá? Quem é o Pedro? É um funcionário do hotel. Ele trabalha com a sua esposa. Tá? Eles trabalham desde o tempo que esse resort era mexicano. Aí foi comprado pela rede norte-americana. E o que aconteceu? Ele decaiu. Tá? Ele decaiu. Ele esperava uma promoção e, pelo contrário, foi rebaixado. E ele está lá ressentido, vendo tudo se transformando, a nova campanha, o novo marketing tal da Everfields Resort e tal. Enquanto isso, a sua esposa, chamada Glória, tem uma ascensão meteórica no setor de vendas. Então, ela aprende a falar inglês rapidamente e ela acaba vestindo a camisa da empresa. A principal filosofia lá do endomarketing do Everfields. Qual é a filosofia do Everfields? É uma filosofia cínica. A questão não é contar histórias verdadeiras para os clientes, mas criar uma relação de confiança mais do que a verdade poderia fazer. Não sei se vocês estão entendendo. A ideia é vender fé, credibilidade. Não é mais contar histórias verdadeiras, porque histórias verdadeiras não criam tanto credibilidade quanto histórias criadas, storytellings criadas pelos marqueteiros. Tá? Só que, aos poucos, tanto o Pedro, esse funcionário ressentido da empresa, vai ver que é funcionário ressentido como da Nubank, que mandou esse e-mail aí dizendo que o Nubank ia quebrar, sofrer liquidação para o Banco Central. Então, ele, junto com o outro pai de família, né, como é mesmo o nome dele? Já esqueci aqui, perdi o fio da história. Caramba! É o Pedro, né, que é o funcionário. O Pedro é o cara que compra o Andrés é o funcionário ressentido e o Pedro, o pai de família, que vê a sua esposa, com que ele está querendo reavivar o casamento, comprar, ele e seus filhos, comprar
a campanha publicitária da empresa, o marketing, e começar a entrar numa série de atividades suspeitas, atividades para turistas. Ali, as mais clichês, estereotipadas. Aos poucos, tanto Pedro quanto Andrés começam a suspeitar que aquilo é uma estranha seita, um estranho culto, eu não vou dar o spoiler, tá? Algum tipo de experiência que está sendo feita lá, nessa rede norte-americana de resorts. Tá? Aí é quando o filme começa a transformar, começa a ter áreas de ficção científica. Tá? Então, é muito interessante esse filme Tempo Compartilhado. Vale a pena compartilhar seu tempo com esse filme mexicano, que é uma das melhores críticas assim que eu já vi sobre esse American Way Management, essa coisa que o Arthur Crocker chama de capitalismo pentecostal. Quer dizer, depois de tantos esforços de Karl Marx escrever o Capital para desvendar o véu ideológico da racionalidade da ciência econômica burguesa, hoje Karl Marx não precisaria mais fazer isso. Tá? Porque está explícito, capitalismo é religião. Tá? E hoje as experiências de consumo de mercadorias vendidas não são mais produtos, são experiências. É o marketing da experiência. Tá? Dá uma olhada nesse filme, estava no Netflix, tem que dar uma confirmada. Se não tiver mais lá, está no bom, velho e confiável Stremio. Eita, como eu falo propaganda de graça aqui do Stremio e dessa plataforma aqui, StreamYard, meu. Que coisa. Que coisa, meu. Não ganho um centavo para isso. Vamos lá. Vamos seguir aqui agora. Vamos seguir para onde? Os comentários aleatórios. Vocês não podem perder, meu. Muito divertido. Vamos lá.